Olá, bem-vindo ao Resenha Simples. Eu sou o Wellington e hoje nós vamos falar um pouco sobre todos os contos de Clarice Lispector. Desde que eu comecei a fazer os vídeos aqui para o canal, eu sempre tive um temor muito grande do momento que eu teria que falar sobre Clarice Lispector. Por quê? Porque Clarice Lispector é algo de avassalador, pelo menos para mim, na literatura nacional. Ela é de uma intensidade que é difícil de conseguir traduzir, difícil de comentar sobre as suas obras. Clarice Lispector fazia parte do rol de escritores que tinha uma resistência considerável, e no caso dela isso se dava devido ao fato da quantidade de frases que eram atribuídas a ela nas redes sociais que existem por aí. Então qualquer frasezinha, qualquer textozinho era atribuído a Clarice Lispector. E fora do contexto onde essas frases eram escritas, Clarice Lispector perdia completamente o seu brilho e as suas frases se tornavam simplórias. Na verdade, depois de ter conhecido os textos da autora, eu percebo que grande parte das frases que se atribuem a ela não são de autoria dela realmente, até porque não tem nada a ver com o estilo de escrita de Clarice Lispector. Mas, de qualquer forma, ela fazia parte desse rol negro de escritores para mim, até que um dia eu fui apresentado a um texto do livro Felicidade Clandestina, um dos contos deste livro, e então eu fui impactado, fui atropelado por um trem chamado Clarice Lispector. Tamanho o turbilhão interior que me causou esse texto da Clarice Lispector. E a partir daí eu acabei adquirindo esse livro aqui, que é da editora Rô, que é uma coletânea de todos os contos de Clarice Lispector, e passei a ler a autora com mais afinco. E desde então, pensar em falar de Clarice Lispector ou de alguns de seus contos aqui no canal Resenha Livre se tornou motivo de um certo temor para mim. Para esquentar um pouquinho, quem sabe perder o temor de falar de Clarice Lispector, vamos conversar sobre a história da nossa autora. Clarice Lispector é de família judia, nasceu em 1920, para ser mais exato, em 10 de dezembro de 1920, e ela nasce no meio dos preparativos da sua família de fugir da Ucrânia, seu país natal, pois naquele momento acontecia a Guerra Civil Russa, que se seguiu à Revolução Bolchevique de 1917. Então a família de Clarice está fugindo porque perdeu tudo por conta da guerra e está ali como que batendo em retirada do seu país. Eles conseguem inicialmente ir para a atual Romênia e de lá conseguem um passaporte que permite que eles emigrem para o Brasil em 1922. Desembarcam em Maceió e passam um primeiro momento naquela cidade do Nordeste. Toda a família Lispector adota a versão latina de seus nomes, então Clarice é a versão latina de Chaya, que era o seu nome original em ucraniano. Em 1925, toda a família se muda para o Recife. Em 1928, Clarice Lispector aprende a ler e escrever. E em 1930, pasmem, ela escreve o seu primeiro texto, na verdade, uma peça de teatro. Em 1935, toda a família vem para o Rio de Janeiro. Em 1943, em janeiro de 1943, Clarice Lispector consegue a sua naturalização e também se casa. A partir de então, pela profissão do seu marido, Clarice passa a viver em vários países e acaba tendo, de certa forma, facilitada a sua dedicação à leitura e à escrita, já que ela passava a maior parte do tempo em casa. Num determinado momento, Clarice se separa de seu marido, volta para o Brasil e se dedica também a cuidar do seu filho, evitando as viagens constantes que a profissão do marido obrigava. Vem morar em Copacabana, no Leme, e falece
em 1977. Clarice Lispector é considerada uma das maiores escritoras brasileiras do século XX e, ao lado de Franz Kafka, é considerada uma das maiores escritoras judias do século XX. E o que Clarice tem de tão espetacular que a torna essa escritora tão aclamada na literatura brasileira e mundial? E aqui eu vou ousar falar da minha visão do porquê Clarice Lispector é essa autora espetacular. Como base eu vou usar os últimos 3 contos que eu li: Preciosidade, Laços de Família e Começos de uma Fortuna. Na verdade, esses 3 contos fazem parte de um grupo maior de contos chamado Laços de Família. Então, minha gente, uma das características espetaculares de Clarice Lispector é o fato de não haver introdução nos seus contos. Então não espere encontrar no início de cada texto um resumo que te situe na história, ou que faça um prelúdio da história. Não existe isso em Clarice Lispector. Ela te joga direto no turbilhão e a sensação é como se você caísse de paraquedas num ambiente que você não conhece e os primeiros instantes fossem de total reconhecimento. Você olha para todos os lados tentando reconhecer, e é assim que você entra no texto da Clarice, completamente perdido. E conforme o texto vai caminhando, é esse entendimento do que está ao seu redor. Inclusive, como eu falei, o primeiro texto dela foi aos 10 anos de idade, e ele não foi publicado no jornal justamente porque não começava como a maioria dos textos, Era uma Vez, ou em certo momento da história, quando não existe isso em Clarice Lispector. Então você já entra num ritmo alucinante da sua escrita. E a escrita de Clarice Lispector me faz lembrar muito assim o ritmo de pensamento. Tal como você pensa as coisas, parece que é assim que é a escrita de Clarice. É como se fosse um fluxo de pensamento a escrita dela. E somado ao fato de você cair de paraquedas na história com esse ritmo de fluxo de pensamento, desde o início da leitura é uma tensão constante. Você permanece em permanente tensão lendo os escritos de Clarice Lispector. Um conselho que eu dou é que se leia os textos de Clarice Lispector em voz alta, que saia um pouco daquela leitura mental e faça a leitura em voz alta, ou pelo menos num tom audível. Não precisa também ler para que toda casa ouça, não é verdade? Mas assim, faça num tom audível, que também a sensação é outra. É como se você estivesse numa corrida e no meio do texto é necessário que você respire fundo, porque a sensação é de estar ofegante mesmo no meio do texto da Clarice Lispector. E isso é espetacular, a capacidade que ela tem de fazer com que o leitor perca o fôlego no meio da leitura. Chega a ser perturbador ler Clarice Lispector por esse ponto de vista. E falando em ponto de vista, Clarice Lispector é muito conhecida por fazer uma leitura psicológica, por falar da alma humana. Só que ela faz isso de uma maneira muito própria, de uma maneira muito particular, de uma maneira muito original. A metáfora que me vem à mente para falar sobre o ponto de vista pelo qual Clarice Lispector fala da alma humana é como um jogo de xadrez. Muitos autores, eles conseguem como que transparecer o jogo de xadrez por um outro ângulo, mas o ângulo pelo qual Clarice Lispector fala desse jogo é como se ela visse de baixo o jogo, um ponto de vista completamente inusitado, é meio um ponto de vista enviesado. E tudo isso falando das coisas comezinhas da vida, das coisas mais simples, dos personagens mais comuns do dia a dia. E ela traz à tona essa realidade psíquica dos seus personagens através também de uma característica que eu percebo nela, que é ela usar de adjetivos das maneiras mais inusitadas possíveis. Ela adjetiva palavras que você jamais imaginaria que poderiam receber adjetivos, e mais, não só ela adjetiva, como também ela adverbia da forma mais inusitada possível. Permita-me ler um trechinho do primeiro conto desses 3 que eu falei, que é Preciosidade, para você ter noção do que eu estou falando. De manhã cedo, era sempre a mesma coisa renovada. Acordar. O que era vagaroso, desdobrado, vasto. Vastamente ela abria os olhos. Então só nesse primeiro parágrafo a gente percebe Clarice Lispector adjetivando o ato de acordar como vagaroso,
desdobrado e vasto. E essa característica dela segue todo o seu texto. Ou seja, dentro dessa característica de escrever conforme se pensa, ou na verdade imitando o fluxo de pensamento, Clarice Lispector permeia tudo isso com essa capacidade de adverbiar e de adjetivar da forma mais genuína possível. Então ler Clarice Lispector é meio que avassalador diante dessas características com as quais ela escreve. E ao final de cada conto, a sensação que se tem, ou melhor, a reação que se tem é de ficar assim, estupefato. É como se o turbilhão do conto ficasse ali dentro de você e você precisa meio que digerir aquilo até conseguir seguir em frente. É mais ou menos essa a sensação que se tem ao final de cada conto. E sem contar o estado ofegante ao final de cada texto. Ou seja, você fica digerindo aquele turbilhão de sensações e ao mesmo tempo se recuperando o fôlego para o próximo texto. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho ao final de cada conto de Clarice Lispector. Eu vou falar então rapidamente dos 3 contos que eu li. O primeiro deles, Preciosidade. O que eu percebi nesse texto é que Clarice ela fala do mundo interior do personagem, como o personagem vive naquele mundo interior, muito semelhante àquele universo particular que cada um de nós tem, no qual cada coisa tem o seu papel específico, cada pessoa tem o seu papel a desempenhar, e o texto passa um pouco sobre isso. Clarice ela vai relatando o que se passa no interior da sua personagem principal, uma menina de 15 para 16 anos, e todo o seu mundo interior gira em torno do que ela tem de mais precioso, que é ela mesma. Então todo o conto se passa de certa forma relatando como essa menina segue o seu dia protegendo aquilo que ela tem de mais precioso, como que no seu mundo interior cada pessoa precisa desempenhar o seu papel para que a sua preciosidade não seja atingida, para o que existe de mais precioso dentro dela não seja tocado. E esse conto é o tipo do conto que realmente você fica ofegante. Clarice emprega um ritmo muito intenso a esse texto para mostrar o quanto a sua personagem ela buscava proteger de todas as formas possíveis, o que ela evitava fazer, o que ela sentia quando alguém olhava, porque o simples fato de olhar para a sua personagem significava ser descoberto aquilo que ela tinha de mais precioso. E esse ritmo intenso é tão profundo que quando, num dado momento, essa preciosidade é tocada, a sensação que se tem é que o leitor foi atropelado por um trem. É assim espetacular. Como eu disse, esse texto é aquele que vai fazer com que você, ao final dele, pare e recupere o fôlego e deixe aquele turbilhão dentro de você acalmar um pouco, porque realmente é espetacular. O segundo texto é o Laços de Família e, como o próprio nome diz, trata-se de relações familiares. E o interessante nesse texto é que eu notei uma outra característica de Clarice Lispector. E embora ela te jogue de paraquedas nos contos dela, é como se ela permitisse que você pelo menos reconhecesse o ambiente em que você está. Aqui é só uma metáfora e me perdoe se ela for muito esdrúxula, mas é como se você caísse perdido no meio da selva, você sabe que está na selva. Ou se você caísse no meio de uma cidade, você sabe que está numa cidade. Ou se você estiver numa zona industrial, você está numa zona industrial. Ou seja, Clarice Lispector, já no primeiro momento, ela te permite sentir o clima daquele conto. Seja de tensão, seja de uma coisa mais amena, ou seja de uma coisa mais psíquica. Ela, desde o primeiro momento do texto, ela já te ambienta em relação ao tema ou daquilo que ela vai tratar no seu conto. E no início de Laços de Família existe uma certa comicidade. Clarice Lispector nos leva quase a rir diante das observações de Catarina, que é em torno de quem se passa o conto. Então, como ela enxerga as relações entre a sua mãe e o seu marido, os sinais, as reações, Clarice consegue nos fazer rir com a personagem. E eu acho formidável como Clarice Lispector ela consegue resumir em poucas palavras a experiência interior de vários anos. Você consegue perceber isso na relação
entre Catarina e sua mãe no caminho para a estação de trem. Isso é fantástico. E quando você pensa que o conto vai girar em torno da experiência entre Catarina e sua mãe, Clarice muda completamente o rumo. E ela desenvolve então certos aspectos da vida cotidiana que às vezes passam desapercebido aos nossos olhos, mas que estão presentes na nossa vida. Um deles é como que a rotina do dia a dia acaba fazendo com que nós deixemos de lado coisas especiais da vida. Como nós temos medo de sair ali do nosso círculo de segurança, onde nós estamos acomodados, e aqui eu não falo acomodado no sentido pejorativo não, mas quando a gente está ali dentro da nossa fortaleza pessoal e nós acabamos perdendo a oportunidade de vivenciar outras coisas que poderiam ser incluídas dentro desse círculo, mas que por medo a gente acaba não vivenciando. Deixa eu só ler mais um trecho aqui para tentar concretizar o que eu estou querendo dizer. Nesse instante, Clarice Lispector está, por assim dizer, narrando o que o marido de Catarina estava pensando sobre a relação dos dois. Viviam tão tranquilos que se aproximasse um momento de alegria, eles se olhavam rapidamente, quase irônicos, e os olhos de ambos diziam: não vamos gastá-lo, não vamos ridiculamente usá-lo, como se tivessem vivido desde sempre. Nesse momento, me parece que Clarice Lispector fala desse temor de se perder essa segurança desse mundinho fechado por se viver coisas diferentes, até mesmo momentos de alegria. Mas além de falar dessa mornidão que às vezes toma conta da relação entre as pessoas, Clarice Lispector também fala de uma maneira muito perturbadora do amor. E aqui, para falar disso, ela fala do amor entre mãe e filho. Num dado momento do conto, quando Catarina chega em casa, ela experimenta uma reação do filho e aquilo desperta nela algo de muito profundo e ela sai para passear com o filho e o marido vê naquilo um risco. E nesse momento é importante que não se reduza esse discorrer dessa visão perturbadora do amor que Clarice faz a um sentimento mesquinho que poderia existir no coração do marido de Catarina. Porque quando o marido vê pela janela sua mulher e o filho andarem pela calçada, ele percebe que Catarina vai abraçar o seu filho com todo o seu amor. E esse amor fatalmente vai aprisioná-lo, porque ele será dependente desse amor pelo resto da vida. E ele fica falando, não, ele é muito jovem ainda, deixa passar mais um tempo para que ele possa ser aprisionado com maior maturidade. E é interessante essa visão diferente do amor materno e que na verdade se estende a todo tipo de amor, porque acaba existindo uma certa dependência, um certo aprisionamento quando se é amado por alguém. E o pai então teme essa prisão de que se trata o amor, ele teme que o filho passe a viver dentro dessa condição. E no final das contas, esse também é um conto que faz com que o leitor pare e medite sobre essa condição do amor ou sobre as relações familiares. E só para encerrar sobre esse conto, é interessante que Catarina experimenta com o filho aquilo que ela não experimentou com a mãe, que está lá no início do conto. E o terceiro conto, rapidamente, Começo de uma Fortuna, me parece que é dos três o texto mais psíquico, digamos assim, que tem como tema central um menino e o início da sua fortuna. E na verdade esse texto ele tem como característica muito mais forte essa questão do fluxo de pensamento. Não existem marcadores temporais muito claros nesse texto. A maneira como ele acontece é como que em flashes de memória ou flashes de pensamento. É como se você estivesse dentro dos pensamentos do personagem e de repente existisse um clique que te colocasse num outro momento, numa outra situação, e isso acontece ao longo de todo o conto. Ou seja, você está dentro do pensamento do Arthur e as coisas vão acontecendo enquanto você está dentro desse pensamento, e existe um certo momento em que ou alguém fala com o personagem ou acontece alguma coisa na parte exterior que faz com que você entenda que já se passou aquele momento ou ele já não está mais naquele local que ele estava antes. Então, de certa forma,
Clarice aborda aquilo que existe no interior dos filhos e que é desconhecido aos pais, os seus pensamentos, as suas expectativas, os seus sonhos, os seus projetos. Então nos faz pensar o quanto muitas vezes nós estamos tão perto de uma pessoa e ao mesmo tempo tão distante daquilo que se passa no seu interior. Bom, essa foi a resenha sobre Clarice Lispector, sobre esses 3 contos, né? Preciosidade, Laços de Família e Começo de uma Fortuna. Como eu disse, são 3 contos agrupados dentro de um conjunto maior que se chama Laços de Família. E eu espero que, apesar de todo o meu medo e da minha certeza de que qualquer coisa que se diga sobre Clarice Lispector será sempre aquém do que se poderia ser dito, espero que mesmo assim você tenha gostado dessa resenha. Eu pretendo fazer outros vídeos sobre os contos de Clarice Lispector, mas vou fazer de uma maneira diferente. Como esse livro, Todos os Contos, é uma reunião dos principais grupos de contos da autora, eu vou esperar terminar cada um desses grupos e faço uma resenha sobre o conjunto todo de contos. Então é isso. Se você gostou, clica lá em gostei, faça seu comentário e, se possível, compartilhe o vídeo. Um forte abraço, até a próxima.